Oi, tudo bom? Meu nome é Igor, esse é o canal Fácil, né? Desde já peço que curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, me ajuda demais. Agora eu vou ficar pequenininho aqui no canto e vamos para o vídeo. O vídeo de hoje é sobre regras básicas de derivação, derivadas do produto e derivados quocientes. O derivado do produto é fácil. Se eu tiver dois termos se multiplicando na minha função, logo eu faço derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais a derivada do segundo termo vezes o primeiro. É fácil. Os exemplos vão ficar mais fáceis, mas a gente gravar de uma maneira tranquila é derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais a derivada do segundo termo vezes o primeiro. A derivada do quociente ela já é um pouquinho diferente, mas também não é difícil. Eu prefiro gravar assim: derivada do termo de cima vezes o termo de baixo, menos a derivada do termo de baixo vezes o de cima, sobre o termo de baixo ao quadrado. Todos eles são bem facinhos. Eu vou fazer exemplos que vão facilitar ainda mais. Mas é facílimo de gravar. O produto é derivado do primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro. O do quociente é derivado do de cima vezes o de baixo, menos derivada do de baixo vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Fácil, né? Eu quis colocar algumas derivadas triviais para que melhore o nosso entendimento. Essas derivadas não dão para esquecer. São derivadas muito tranquilas. Pela sequência de exercícios que nós vamos fazer, vocês vão ver que vão fixar com muita facilidade. Tá bom? Que é, quando a minha função f de x for ln de x, a minha derivada é 1 sobre x. Quando a minha função for seno de x, a minha derivada é cosseno de x. Quando a minha função for cosseno de x, a minha derivada é menos seno de x. Essas derivadas são bem tranquilinhas. Vocês vão ver que a gente vai repetir e que fica fácil de entendimento. Vai ser fácil gravar essas derivadas. São derivadas muito triviais e de maneira muito rápida e muito repetitiva a gente vai gravá-las com extrema facilidade. Vamos para os exemplos? Vamos lá. Eu coloquei esses 5 exemplos para a gente fazer de maneira a fixar tanto a derivada do produto quanto a derivada do quociente. Vamos lá. No primeiro exemplo, minha f de x é igual a secante de x. Posso imaginar que f de x é igual a 1 sobre cosseno x. Se é 1 sobre cosseno, logo é uma divisão, um quociente. E pela minha regra do quociente, minha derivada, f' de x, é igual a derivada da de cima, o que gera a derivada de um número real, 0, vezes a de baixo. Cosseno, 0 vezes cosseno, 0. Menos derivada da de baixo. Cosseno, a gente viu no exemplo, é menos seno. Menos seno vezes a de cima, que vale 1, sobre a de baixo ao quadrado, que é cosseno ao quadrado de x. Menos seno vezes 1, menos seno. Com esse menos aqui, fica mais seno. Então, eu tenho, na verdade, seno x sobre cosseno ao quadrado de x. Seno x sobre cosseno ao quadrado, na verdade, é cosseno vezes cosseno. Eu tenho seno x sobre cosseno x aqui, ó. Isso aqui é tangente x. Vezes. Sobraria um 1 aqui em cima, perdidinho, né? 1 sobre cosseno, secante x. Então, a derivada de secante x é igual, vou até colocar em vermelho aqui, tangente x vezes secante x. Fácil, né? Vamos para o próximo exemplo. Se eu tenho
f de x igual a cossecante x, então significa que a minha f de x é igual a 1 sobre seno. Pela mesma ideia, f' de x seria uma derivada de quociente, então seria a derivada da de cima, 0, vezes o seno, 0, menos derivada da de baixo, cosseno, vezes a de cima, 1, sobre a de baixo ao quadrado, seno ao quadrado de x. Pela mesma ideia, eu posso dizer que a minha parte de cima dá 0 menos cosseno, então daria menos cosseno, sobre seno x vezes seno x. Um desses pedaços aqui, ó, é cotangente. E o outro, sobraria com um umzinho perdidinho aqui, é cossecante, tendo aquele menos lá. Então, logo seria menos cotangente x vezes cossecante x. Fácil, né? Vou colocar aqui e vamos para o próximo. Vamos lá, próximo exemplo é f de x igual a tangente x. Então, logo, a minha f de x é igual a seno sobre cosseno. O que me daria f' de x, uma derivada do quociente. Aí eu tenho derivada da de cima. Se em cima é seno, derivada é cosseno. Vezes o de baixo, que também é cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Menos derivada da de baixo, menos seno. Vezes a de cima, que é seno x. Sobre cosseno ao quadrado de x. Eu ia ter em cima cosseno ao quadrado de x, mais, esse menos com esse menos aqui ficaria mais, seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Uma das coisas que eu sei é que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu teria 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Se 1 sobre cosseno é igual a secante, 1 sobre cosseno ao quadrado é igual a secante ao quadrado de x. Então, a derivada de tangente é secante ao quadrado de x. Vou dar uma apagada e vamos para o próximo exemplo. A próxima seria f de x igual a cotangente de x. Se a minha f de x é cotangente de x, logo minha f de x é igual a cosseno x sobre seno x. Então, a minha f' de x é igual a derivada de cosseno menos seno vezes seno, né? Porque a derivada de cima vezes a de baixo, então menos seno ao quadrado, menos derivada de seno cosseno vezes o de cima, que é cosseno, cosseno ao quadrado, sobre seno ao quadrado de x. Se eu tenho menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, na verdade, isso aqui é menos, posso pôr do lado de fora, se eu coloco menos em evidência, eu teria menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, o que me resultaria em valor de 1. Então, seria menos 1. Então, isso aqui é igual a menos 1 sobre seno
ao quadrado de x. Se 1 sobre seno é igual a cossecante, menos 1 sobre seno ao quadrado é igual, vou até colocar de vermelho, menos cossecante ao quadrado de x. E este último exemplo aqui, f de x igual a ln de x vezes x ao quadrado, foi só para eu fazer um exemplo onde eu tenho a regra do produto. Porque todos os outros exemplos são regra do quociente, derivada da de cima vezes a de baixo, menos a derivada de baixo vezes a de cima, sobre a de baixo quadrado. Esse exemplo aqui eu só coloquei para a gente fazer uma regra do produto. Que no caso é mais fácil que a regra do quociente. É só eu fazer, se a minha f de x é igual a ln de x vezes x ao quadrado, logo meu produto, meu f' de x, que é a derivada do primeiro termo, e aí seria a derivada de ln de x, que eu já sei que é 1 sobre x, vezes o segundo termo, x ao quadrado, mais derivada do segundo termo, que seria 2x, porque eu coloco 2 aqui na frente e diminuo 1 do expoente, então seria 2 vezes x elevado à primeira, mas se é 2 vezes x elevado a 1, mesma coisa que eu colocar 2x. Vezes o primeiro termo, que é o ln de x. Vamos ver. ln de x vezes x ao quadrado é derivada de ln de x, derivada do primeiro, 1 sobre x, vezes o segundo. X ao quadrado, mais derivada do segundo termo, 2x, vezes o primeiro, ln de x. Tá certinho? Então, a minha f' de x é igual. Se eu tenho aqui x ao quadrado sobre x, é a mesma coisa que eu colocar x. Mais, aqui eu tenho 2x ln de x. Esse aqui já pode ser considerado, mas eu posso colocar o x em evidência, o que daria x, que é igual a 1 mais 2 ln de x. Vou até colocar aqui no cantinho, x multiplica 1 mais 2 ln de x. Fácil, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu!